E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, com muita alegria que retornamos aqui para podermos continuar a nossa meditação, né? Nossa pesquisa, o nosso estudo em torno das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos novamente juntos, como disse o Marco, para a gente poder estudar a obra Nosso Lar. Continuamos no capítulo 5, que é um capítulo muito interessante, principalmente porque o André Luiz está tomando conhecimento de novos conceitos acerca da vida no corpo, a vida fora do corpo. Conversamos no último programa sobre a cura real, que o Lísias explica para ele que os espíritos podem ajudar, Deus ajuda, Jesus faz tudo pela gente, nossos anjos guardiães, mas a cura verdadeira só depende de nós, que o nosso corpo ele apenas coloca para fora os problemas da nossa alma. Nós paramos no parágrafo 34, nós chegamos a terminá-lo, mas eu vou ler um pedacinho novamente para a gente se lembrar. Vamos ler as 4 últimas linhas do 34º parágrafo. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. E a gente conversou no programa passado que a necessidade da reencarnação, o Marco até leu no Livro dos Espíritos a pergunta que fala sobre a necessidade da reencarnação como evolução, como aprimoramento de conhecimentos, de valores, para demonstrarmos para nós mesmos o que está faltando ainda no nosso comportamento. E a gente lembra também que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, O Homem no Mundo, Kardec, não é? É uma mensagem de um espírito protetor. Ele vai falar, é muito interessante, que a gente precisa viver em sociedade. Eu vou me permitir ler um pedacinho que é muito importante, porque é isso que o Lísias está dizendo para o André Luiz. Olha, se a gente errou no corpo, a gente tem que voltar para o corpo para acertar, porque o corpo também, a vida na Terra, é uma bênção de Deus. Então, esse espírito protetor, ele vai colocar assim no capítulo 17, O Homem no Mundo, que é o item 10. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenado a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas santificai com sentimento de pureza que os possa santificar. Então, os espíritos, Jesus, Deus, sabe que a gente precisa viver em sociedade, que a gente precisa, de alguma maneira, ter um pouco de conforto. O problema são os excessos, que foi o que aconteceu com o doutor André Luiz. Ele, como Lísias falou para ele queria viver o prazer mais do que todo mundo. Ele só viveu, vamos dizer assim, para comer, para beber e namorar. Porque, olha, a gente sabe que ele era casado, então por que buscar fora do lar uma satisfação da sua energia sexual, do seu prazer sexual? Não é? Porque ninguém está proibido de buscar
esse prazer sensorial que a relação sexual fornece. O problema é a quantidade. O doutor André Luiz, ele não estava interessado em qualidade, ele estava interessado em quantidade. A gente vai precisar aprender novamente a se satisfazer com pouco, com a simplicidade. A gente deve aprender a valorizar um copo d'água, a valorizar, não é, um arrozinho com feijão e um ovo maravilhoso. A gente precisa aproveitar e valorizar a hora de um banho, sabendo que tantos gostariam de tomar um banho nesse frio que a gente anda passando. Pode aqui ser no banho Rio frio, tá, Bruno? Pode não, pode ser banho morno. Nesse frio que a gente anda vivenciando aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Na cidade também, na cidade aqui do Rio de Janeiro, valorizar uma cobertinha, sabendo que tanta gente durante a noite não tem nada, tem apenas um jornal para se colocar por cima. Então são as coisas mínimas. A gente está, infelizmente, está querendo o mais. Como dizia Chico Xavier, o grande problema da humanidade começa na manteiga. Porque até o pãozinho, tudo bem, é necessário, nós precisamos de nos alimentarmos. Mas quando a gente começa a exigir a manteiga, o requeijão, o presunto, não é? Simbolizando esse prazer exagerado das coisas, aí começam os problemas. Então, como esse espírito protetor nos fala, viver no mundo é natural, é obrigação nossa, não é? De viver até bem, com tranquilidade, claro, isso é o mínimo. Mas quando a gente começa a exigir quantidades, aí começa o nosso problema. O problema do doutor André Luiz passou muito por aí. Ele passou a encarnação comendo demais, abusando demais das bebidas e abusando demais da sua energia sexual, porque ele poderia se satisfazer com a esposa em casa, não é? Ele tinha o afeto da esposa, dos filhos, mas não. Ele buscou esse prazer exagerado. Então, por isso que o Ulisses diz para ele, olha, se na terra a gente cometeu os abusos, é na terra que vamos conseguir equilibrar e nos curar radicalmente. E aí ele continua. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Interessante, né? Ele fala que meditou, ponderou na bondade divina. Se nós fizermos... É porque assim, sempre vai ser assim nas obras de André Luiz. Ele vai dar o exemplo para nós tentarmos seguir. Então, essa meditação e essa ponderação, o que é ponderar? A bondade é você analisar realmente as bênçãos que tem recebido, não é? E se nós fizermos esse exercício, porque é um exercício, né? Se nós fizermos esse exercício continuamente, diariamente, é muito bom para nós quando desencarnarmos, né? Essa ponderação, essa meditação, porque isso vai mudando a nossa ideia, vai mudando o nosso eu, o nosso íntimo. É bom a gente fazer aqui antes do que, como nós lemos no Livro dos Espíritos, sobre a necessidade, que os Espíritos dizem, a necessidade primordial, né, de nós encarnarmos para evoluir. Essa ponderação tem que ser feita aqui, muitas vezes com muito sacrifício, né, porque o nosso dia a dia, as atribulações, os problemas que vão sempre surgir, não adianta nós escaparmos dele, não adianta nós nos isolarmos, quanto mais o maior o isolamento, pior para nós, né? Então, quanto mais nós fizermos a necessidade de fazermos esse exercício de ponderação e meditação aqui, é melhor. E ele chora copiosamente na exaltação da sua sensibilidade. Isso é real. É um choro sincero. Tanto que o Lísias vai continuar falando aqui. Lísias, contudo,
Terminou o tratamento do dia com serenidade, falou, lembrando que o tratamento era os passes e o curativo que o Lísias fez na zona intestinal E a dele. Conversa, né, Tereza? O tratamento. Foi bom ter falado aqui que o tratamento... Ele não fez só a questão do intestino, do corpo. Ele não foi lá só e colocou. Não, fica quieto aí, vou botar um esparadrapo. Não, isso não. Vou botar o mercúrio, esparadrapo aqui, não sei o quê, passa. Não, pomar, não. Ele conversou. E muitas vezes... a gente vê isso em visitas, né, em hospitais. As pessoas, a gente às vezes visita alguém no hospital e vê um leito próximo, a pessoa não tem uma visita, não tem ninguém. Às vezes está recebendo a medicação toda, mas não tem ninguém ali para ficar com ele, para ouvir alguma coisa. É muito ruim, muito complicado isso, muito triste, né? Nós tivemos oportunidade de conhecer alguns pacientes em hospitais que quando a gente chegava ali era uma alegria só. Puxa, você veio, que bom e tal. E usa aquela alegria, conversava dali, puxava o assunto, a pessoa mudava o semblante, né? Mudava o semblante dela. Então, a oportunidade de ter alguém ali no seu convívio, né? É muito bom também. E aí o Lísias vai falar com ele, continuando, né, o tratamento, finalizando. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Então, chorar também é remédio. Quando não se constitui da revolta. Que né? eu acho que, infelizmente, não é o nosso caso ainda. A maioria dos casos não é A maioria assim. de nós ainda chora quando está aflito, sobrecarregado. Realmente a gente está revoltado, chateado com Deus. Está igual a minha neta. Mas minha neta tem um vídeo muito engraçado que a mãe dela filmou, que ela devia ter uns 3 para 4 anos, e ela chorando, e aí a babá dela perguntou, mas por que você está chorando? Aí eu estou triste. Estou chorando porque eu estou chorando. Não, estou chateada. Porque eu estou chateada. Mas por que está chateada? Eu estou chateada porque eu estou chateada. E pronto. E está acabado. E ela nem... É assim, somos nós. Somos nós. A gente gosta de ser vítima. E ela, naquele momento, era o momento de vitimização dela. Não é? O Lísias coloca aqui, Tereza, as lágrimas de revolta, né? Não. Sei, mas ele coloca a situação... Que existem lágrimas de revolta. Que é a maioria. Ele está falando com um recém-acolhido nas zonas de perturbação do umbral. E um doente, né? Que é o André Luiz, é um doente recém-acolhido. Então ele coloca, olha, você está chorando, mas não é de revolta. Quer dizer, por que essa revolta, né? Essa revolta quando o desencarnado lá. Não vamos esquecer, e ele vai falar no capítulo 6, que é o próximo capítulo em diante, ele vai começar a falar sobre isso, sobre os entes queridos que ficaram, as coisas que ficaram e as pessoas que ficaram, porque não é só pessoas, não, são coisas também, né? As coisas e as pessoas. Ficou lá, eu tinha que terminar isso, não terminei. Eu tinha que terminar esse trabalho, não terminei. Eu tinha que concluir isso, não concluí. Eu tinha que dizer para a pessoa algumas coisas, acabei não falando. Fulano vai fazer mal ao outro, eu ia impedir, não impedi. Não é? Tantas situações que vão acontecer na nossa mente que nós podemos sim chorar de revolta, sim. Por que eu desencarnei agora? Normal. Por que eu desencarnei? É como se você tivesse com a sua família, cheio de tarefas para fazer, e de repente alguém sugasse você numa nave espacial, jogasse você... Abduzisse, isso. Obrigado. Abduzisse você, botasse no meio da floresta amazônica, sem sinal de celular, sem nada. Você não ia ficar, você ia ficar como? Desesperada. Desesperada. Minha neta, minha filha, minha casa, minha panela, meus potes, porque... Abrindo parênteses aqui, meu Deus, pote, isso é um problema sério. As donas de casa, o problema não é só desencarnar e deixar os potes. Mas vamos lá. Meus potes. Então, isso, meu aquilo. E isso aí é uma realidade em nós, vai ser uma realidade para nós. Então, essa lágrima de revolta significa muito a questão do apego também. Porque uma coisa é desencarnar, sair do corpo. Outra coisa é desencarnação da mente. Aí outra coisa. E nós pegamos aqui uma página do livro Instruções Psicofônicas, né?
O título da página é o capítulo 60 desse livro, Instruções Psicofônicas, que eram reuniões mediúnicas que foram gravadas, né? O grupo lá do Chico... O grupo Meimei. Meimei, Eles ganharam um gravador na época. Do Pastorino. Do Pastorino, deu de presente para eles. E eles gravavam as incorporações, as psicofonias, né? Eram reuniões em que havia incorporações do Chico, o espírito incorporava e falava, e aí era gravado. E através dessas gravações foram editados 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. São excelentes mensagens de ensinamento moral para todos nós. Mas nesse livro, capítulo 60, Confortadora Visita, é a mensagem de Camilo Rodrigues Chaves, que foi presidente da União Espírita Mineira. Né? Essa mensagem é de 1955. Eu não vou ler a mensagem toda, mas só o que tem a ver com essa questão do choro da revolta, né? Que nós fizemos um link disso aí com a nossa desencarnação, daquilo que nós teremos que deixar para trás, não querendo, não é? E ele fala assim, a morte foi para mim, Camilo Chaves falando, a morte foi para mim benigna e rápida. Olha, benigna e rápida. Foi um grande trabalhador, tá, gente? Da Seara Espírita, presidente da União Espírita Mineira, um homem íntegro. Quem quiser ler sobre a vida dele, está lá na internet. Então, repetindo, a morte foi para mim benigna e rápida. No entanto, a desencarnação mental, propriamente considerada, continua para meu espírito, porque o homem não se desvencilha de chofre dos hábitos que lhe marcam a vida, dos hábitos cotidianos que lhe marcam a vida. Então, é difícil. Estou falando aqui de um grande trabalhador da Seara Espírita, um homem íntegro, um homem de bem, realmente foi, né? Mas ele não consegue, né? Os deveres, as afeições, os projetos formados para o futuro constituem laços ao pensamento, laços fortes, hein? Eu tinha que botar aqui nó de marinheiro, aquele nó bem, né? Ainda assim, tenho comigo a bênção da fé, presidindo-me a gradativa liberação. E tem a bênção da fé, e no caso dele espírita, mas dá para raciocinar melhor, né? Presidindo ele, guiando ele na gradativa liberação, que é o esforço que ele vai fazer. Então, o que o Lisa está dizendo aqui, ó, quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio depurador. Então, é o exercício que nós vamos ter que fazer daqui a pouco. Não, mas começando aqui, né? Claro. Não, começando tudo bem. No corpo. Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei nem no céu. Quem não treinou isso aqui, né? Vai ficar muito difícil. Eu não vou cantar, não, falta de caridade. Mas é assim que diz a letra. Então, esse exercício tem que ser feito, porque daqui a pouco nós vamos desencarnar. E é bom que esse exercício já comece a ser feito antes. Então, esqueça os potes, por favor. Então, repetindo. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração. Então é para chorar. Não é para aprender. O choro não denota fraqueza. Aliás, fracos nós somos todos nós. Jesus já o disse, ó, se a mim que sou o ramo verde faz o que faz, e imagina a vós que são gravetos. Nós somos os gravetos. Ele falou também, né? Os homens da terra são mais Pedro disse, está no livro Boa Nova. Pedro, a humanidade é muito mais fraca do que má. No outro dia fiquei na dúvida, eu não sabia se ele tinha dito isso para Pedro ou para Mateus. Para Pedro. E aí ele continua. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Isso dá assunto, né? Vamos lá. Porque as nossas células já são espíritos inteligentes. Já princípios são espíritos, princípios inteligentes. E por isso a nossa dificuldade de combater, né, o que a matéria pede, né? Porque as nossas células físicas, elas querem comer, dormir e namorar. Elas são o começo de tudo, elas são praticamente instinto.
Então, a luta do homem encarnado é grande, porque a gente vai precisar aprender a educá-las, a não comprometer mais elas, não é? Na hora que elas pedirem comida, vamos comer, mas com moderação. Na hora que elas tiverem sede, vamos beber, mas escolhendo o que beber, escolhendo o que comer. Não dando preferência à quantidade, sim à qualidade. Não é? Quando elas pedirem para namorar, vamos namorar, mas namorar com qualidade, não com quantidade. Com responsabilidade. Com responsabilidade, sim. Porque esse é o grande problema. Então, na Terra, como o Lísias disse, na Terra nós erramos, cometemos muitos erros, mas vai ser na Terra que nós vamos consertar todos esses erros que nós cometemos. Nós lemos aqui uma vez, há um tempo atrás, algumas reuniões atrás, a história do Juca Lambisca, não foi? Foi. Então, o Juca Lambisca é um livrinho muito bom. E a gente vai precisar, enquanto encarnados também, entender que a lei da Terra, a lei da vida na Terra, ela tem 4 etapas que todos vamos vivenciá-la, que é nascer, que é morrer, porque isso é a coisa certa da nossa vida, que é o envelhecer para aqueles que realmente vão envelhecer, que não vão desencarnar antes, e também o adoecimento, isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Por quê? Porque nós somos espíritos enfermos, a nossa alma ela é doente. Nós, de alguma maneira, em algum momento da nossa encarnação, vamos experimentar adoecimentos. Até, como a gente já viu aqui, pelo nosso próprio comportamento, pelos abusos que a gente faz. Porque, lembrando que a gente falou no começo do programa, viver na Terra é uma necessidade, a gente não está privado de viver na Terra, mas a gente vai precisar ser comedido. A gente tem que aprender a usufruir com sabedoria. A gente não está sabendo fazer isso. A gente está, em vez de usar, a gente está a abusar. A gente está abusando de todas as concessões divinas, de tudo que Deus nos ofereceu aqui na Terra para que a gente evoluísse. Então, nós estamos precisando pensar nisso na nossa vida, se a gente está usando os recursos divinos com moderação, com sabedoria, ou se nós estamos abusando, como o Dr. André Luiz fez na encarnação dele. Lembrando também, que eu já ia me esquecendo, Marco, que acima de tudo, a gente ficar comedido nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, não é para a gente pode até sentir raiva, mas tentar controlá-la. Não deixar que a raiva se aposse de nós, que ela nos domine. O ciúme é uma coisa até natural até certo ponto. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer cuidar, a gente fica, com zelo. Mas não é deixar que o ciúme tome conta da nossa vida, que ele nos escravize. Então, quem quiser ler O Homem no Mundo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, é uma mensagem de um espírito protetor que nos ajuda a entender que nós devemos viver sim em sociedade, mas a gente deve aprender a fazer melhores escolhas para não chegar no mundo espiritual numa situação tão desequilibrada quanto muitos estão chegando. Então, estamos terminando, o programa de hoje, agradecendo a paciência de todos os ouvintes, mas é um prazer muito grande podermos estar aqui estudando, aprendendo junto, porque tudo que a gente fala aqui, quem primeiro escuta somos nós mesmos. Um abraço. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.